Graça e paz. Hoje a reflexão é sobre seres celestiais. Então, vamos começar por Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominadores, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. De quem Paulo está falando aqui? Jesus. Quando ele ascendeu aos céus, ele foi assentado à direita de Deus Pai. E ele comanda o universo com o poder de sua palavra. E olha só, nós vamos falar também sobre outros seres angelicais. Serafins, querubins, o arcanjo, a Bíblia cita Miguel. A função de cada um. Cada ser celestial tem uma função. Por que é importante sabermos disso? Porque Jesus, ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é o Deus que se fez carne. Nós não podemos adorar anjos, nós não podemos fazer pedidos a anjos, mas nós podemos fazer pedidos a Deus. Olha só o que diz o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com suas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Quem é que manda os anjos do Senhor? Deus. Em sua Santíssima Trindade, Jesus, Espírito Santo. Por que é importante atentarmos para que não venhamos a fazer oração para anjos, a solicitar a presença deles, porque estaríamos caindo no pecado da idolatria. Quando João estava na ilha de Pátimo, olha o que aconteceu. Lá em Apocalipse ele tem uma revelação, e foi uma revelação em que todo o movimento escatológico foi passado para o discípulo de Jesus, que estava ali preso pelo Evangelho, por ter pregado o Evangelho. E quando chega o anjo para passar revelações, ele queria se ajoelhar e adorar. E o que o anjo disse? Não, adore a Deus, somente a Ele, porque eu sou um conservo. E olha só, para que servem os anjos? Hebreus diz que eles são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, a salvação é muito importante. Todos aqueles que adentrarão os portais celestes, eles têm anjos militando ao seu redor. Mas qual é o comando básico para que esses seres angelicais desçam e venham nos guardar? E venham fazer com que nossos pés não tropecem em pedra alguma? O temor do Senhor. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor dos que o temem, para os livrar. E olha só o que está em Atos 27 e 23. Lucas escreveu esse livro e deixou registrado: porque esta mesma noite o anjo de Deus, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que aconteceu nessa passagem? Paulo estava indo para um determinado lugar e houve uma tempestade no barco. E todos estavam ali aflitos, mas o anjo de Deus apareceu para confortar o coração de Paulo. E qual a função dessas criaturas angelicais? Tem várias funções. Tem os anjos, que eles são poderosos em guerra. Por exemplo, Gabriel desceu para entregar uma revelação a Daniel.
Ele batalhou com o príncipe da Pérsia. Claro que nessa guerra, principados, potestades foram envolvidos. Gabriel precisou de um reforço. E quem Deus mandou? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel venceu o principado da Pérsia. Cada ser angelical tem o seu papel. Existem seres angelicais que têm o papel de guardar a glória de Deus, os querubins. Havia na Arca da Aliança querubins com as asas, um voltada para o outro. E qual o papel deles? Quando o sumo sacerdote ia oficiar a glória de Deus, a Shekinah, ela descia entre esses dois querubins que estavam com as asas postas em cima da arca. E ali a função deles era guardar a glória de Deus. Serafins, qual é a função dos serafins? Esses anjos, eles estão relacionados com o fogo de Deus. O fogo que queima todo o mal. Quando Isaías é chamado, ele era homem de impuros lábios, ele habitava no meio de pessoas que tinham lábios impuros. Esses serafins, eles possuem 6 asas, e eles com 2 asas eles voavam, mas com as 2 eles escondiam o rosto, porque eles estavam adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então ele pega uma brasa e queima os lábios de Isaías, purifica. Os serafins, eles têm a função de purificar cada criatura angelical, celestial. Tem a sua função no reino. E olha o que diz Apocalipse. Lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Os anjos não são para serem adorados e nem para serem receptores dos nossos pedidos em forma de oração. E olha só o que está em Neemias 9, versículo 6. Tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o teu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles existem. E os exércitos dos céus te adora. O que Neemias quis passar isso para nós? Ele quis dizer que toda adoração é para Deus. A terra, o céu, a lua, as estrelas são criações dele. E tudo isso faz parte de um conjunto de ações que remetem à adoração a Deus, não a seres angelicais ou outros seres celestiais que não seja a Santíssima Trindade. E olha só, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: um arcanjo tocará a trombeta de Deus no arrebatamento da igreja forte. Quando o fim virá, e quando esse fim chegar, haverá o arrebatamento da igreja, haverá a consumação dos séculos. E quem estará nesse movimento escatológico da vinda de Jesus? O arcanjo Miguel tocará a trombeta. E olha só, Hebreus 1, versículo 16 diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A função dos anjos de louvor é adorar a Deus. Existem anjos no céu. Os 24 anciãos que João viu em Apocalipse, eles estavam ali adorando a Deus. E eles diziam: digno é o Cordeiro de abrir o selo. Então, os seres angelicais, os seres celestiais, eles têm a sua função. Não podemos correr o risco de chamar anjo para nos guardar. Não.
Quem os envia é Deus. Nós não podemos fazer isso e nem podemos dirigir a eles qualquer tipo de adoração. O único que é digno de louvor é Deus, em sua Santíssima Trindade. Olha só o que está em Isaías 6. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E olha só, Atos 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, os saduceus encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, olha só o que acontece, gente. Atos 5, versículo 12. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Anjos são enviados em forma de homens, em forma humana, para cumprir o propósito que Deus os enviou. E olha só, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu e havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, ou seja, os anjos, eles são submissos a Jesus. E hoje, quem é que tem o poder soberano de governar a terra e de enviar anjos? Deus, em sua Santíssima Trindade. E olha só o que está escrito em Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins estão relacionados com a guarda da glória de Deus. Lá no jardim do Éden, esses seres celestiais, eles já começaram esse movimento para o qual eles foram criados. E hoje, o que eu quero dizer para mim e para você, nessa reflexão é: anjos executam pronunciamento de Deus. Eles podem até se materializar na forma de homens, que é um termo que chama angelofonia, que significa eles tomarem a forma de homens. E no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós podemos encontrar passagens poderosíssimas que mostram Abraão recebendo anjos em sua casa para anunciar o nascimento de Isaac, para fazer com que Abraão oferecesse sacrifícios a Deus e Deus confirmasse a aliança anunciada a ele. E olha só, saraf, palavra hebraica, que quer dizer queimar, consumir. Deus, ele é fogo consumidor. E muitas vezes Deus manda esses serafins para consumir o mal que está nos rodeando. Mas de maneira nenhuma nós podemos dirigir palavras a anjos. Não. É Deus quem envia os anjos dele ao redor dos que o temem. E a minha reflexão para mim e para você hoje é: você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, você poderá profetizar o Salmo 91 com muita propriedade a seu respeito e a respeito daqueles que Deus confia
sobre as suas mãos, porque aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito para lhe guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentam você, para que você não tropece com seu pé em pedra. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E, se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.